Olá! Hoje nós vamos aprender sobre a competência 2 da redação do Enem. Bora aprender? Então, como é que a gente pode estudar a competência 2? Vamos começar pelo começo. Vamos ver qual é a definição que o Enem passa para vocês. Compreender a proposta de redação. Compreender a proposta de redação, aqui eu tenho que entender exatamente o que ele quer que eu diga. Tá. E aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento, ou seja, entender tudo aquilo, conectar todas as informações do que eu já aprendi na minha vida para aplicar sobre essa proposta de redação, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Tá, então eu tenho que dar essa viajada, tenho que ampliar aqui minhas ideias, pensar em tudo que eu já aprendi, falar sobre a proposta de redação especificamente, tudo isso dentro dos limites de um texto dissertativo argumentativo em prosa, não pode ser em poesia, não pode ser um poema, tem que ser prosa. Tá. O que isso significa exatamente? Como é que isso vai ser cobrado de você? Vamos ver. Para você chegar nos 200 pontos, você tem que atingir esses 3 itens. A abordagem completa do tema. Não dá para abordar mais ou menos. A abordagem completa do tema. 3 partes de texto. Lembra? Introdução, desenvolvimento, conclusão? Presta bem atenção. Isso não quer dizer que são 3 parágrafos, mas 3 partes do texto. Tem que estar delimitado o que é introdução, o que é desenvolvimento e o que é conclusão. E todas essas partes têm que estar desenvolvidas. Nenhuma delas pode ser embrionária, nenhuma delas pode estar precária, estar começando. Elas têm que estar claras e desenvolvidas. E um repertório legitimado, pertinente e com uso produtivo. O repertório, que é o seu argumento, a sua argumentação, tem que estar legitimado em alguma área do conhecimento, tem que ser pertinente ao tema e você tem que fazer dele um uso produtivo. Vamos lá, vamos separar essas partes aqui para a gente começar a entender cada uma delas em plenitude. Aqui. O que é avaliado então? No fim das contas, o que vale? Tema, tipo textual e repertório. Ponto. 3 itens. Tema, tipo textual e repertório. Sobre esses 3 itens. Tema. O que você pode errar no tema? Você pode não dar uma abordagem completa àquele tema. Você pode passar perto, você pode tangenciar. Que, de modo geral, acontece quando o aluno resolve falar sobre a parte mais geral daquele assunto. Por exemplo, tema do ano passado. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Dá para falar de democratização do acesso ao cinema sem especificar que está no Brasil? Não, tangenciou. Dá para falar do cinema brasileiro sem falar do acesso a ele? Não, tangenciou. Dá para falar do acesso ao cinema sem falar sobre como democratizar, como levar esse acesso a mais e mais pessoas? Não. Se você deixa de falar de algum desses pontos, você está tangenciando. E se você reparar bem, cada vez os temas do Enem estão mais complexos, né? Eles têm mais pontos que devem ser levados em consideração. Não é um tema como minhas férias, ponto que só precisa falar das férias. São temas que têm várias palavras-chave que vão completar aquele sentido. Então é importante que você consiga falar sobre todas elas, que você entenda a proposta e consiga abordar completamente esse tema. Olha do outro ano, 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Dá para falar só do usuário ser manipulado? Dá para falar só que a internet controla os seus dados? Não, você tem que juntar as duas coisas, você tem que falar de todos esses elementos. E aí não é só citar. Por mais que realmente seja uma boa ideia colocar em pelo menos algum lugar da redação a frase tema, ou praticamente a frase tema, isso é realmente uma boa ideia, isso não é suficiente. Você tem que desenvolver por toda a redação ideias que sejam pertinentes a todo esse tema. Ok? Simples, fácil, molezinha? Próximo ponto. Tipo textual. O tipo textual, como vocês viram na definição, tem que estar reduzido ao tipo dissertativo argumentativo em prosa, né?
dissertativo, argumentativo em prosa. Ok. O que você não pode? Você não pode usar traços constantes de outros tipos textuais. O que seriam traços constantes? Seria toda hora você colocar, por exemplo, uma narração. É possível você usar 2, 3 linhas na sua redação para citar um exemplo e esse exemplo ser narrativo? É possível. E se você faz isso o tempo todo, e se você exagera no número de linhas, aí você tem um problema. Aí você começa a ser descontado. O ideal é que você nem use, tá? Não precisa narrar nada, não precisa colocar nada em tópico, não precisa, não tem necessidade. É uma dissertação argumentativa e nós temos tempo para trabalhar a ideia de fazer uma boa dissertação argumentativa. Tá. Aqui também vai ser considerado se você tem partes embrionárias, que é aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. O que é uma parte embrionária do texto? É aquela parte que não é tão desenvolvida quanto as outras partes. Então, se eu tenho, por exemplo, um parágrafo de introdução de 15 linhas e aí um parágrafo de desenvolvimento de 2 linhas. Só de olhar para o texto já dá para saber que ele não está desenvolvido o suficiente. Porque como é que eu introduzo com um monte de linha e desenvolvo com menos linha? Não tem muito sentido. Então lembra aquilo que a gente falou, competência 3, lembra da competência 3? Que a gente falava da estrutura textual, inclusive de separar mais ou menos o mesmo número de linhas para cada parágrafo, para desenvolver cada ideia de maneira que nenhuma delas fique embrionária. Nossa, mas eu nem sei ainda desenvolver uma introdução em 8 linhas. Ótimo, estamos no momento de aprender. A ideia é essa, você não pode ter nenhuma parte do texto que seja embrionária, todas têm que estar desenvolvidas. Ok? Tranquilo? Próximo tópico. Vamos falar de repertório. E repertório é uma palavra que vocês gostam muito, repertório sociocultural, preciso ter repertório para falar, né? Nem precisa mesmo, precisa, mas você já tem, muitas vezes. E é isso que você precisa entender, que tem que ter repertório, mas você já tem tanta coisa e tudo isso pode ser usado, o que você vai conquistar e o que você já tem aí que mora dentro de você. Mas vamos ver, o que é exatamente o repertório do Enem? O repertório ele vai ser cobrado de você a partir de... Você se baseou nos textos motivadores? Esse repertório é legítimo? Ele faz sentido dentro do mundo? Ele está calcado em alguma das áreas do conhecimento? Ele é pertinente a esse tema que está sendo discutido? Você conseguiu usar produtivamente esse repertório? Pensa que repertório é sinônimo de argumento. Tá? O seu repertório, lembra lá, vamos fazer aqui uma pausa. Lembra o que é o texto dissertativo argumentativo? Você tem um tema que a banca te dá, desse tema você desenvolve uma tese, essa tese você sustenta a partir da sua argumentação, certo? Essa argumentação é o repertório. Como você consegue sustentar uma tese? Qual o repertório que você tem? Esse repertório tem que estar autoral, ele não pode estar baseado apenas nos textos motivadores. Ele tem que ser legítimo, ele tem que estar fincado em alguma área do conhecimento, ele tem que ser pertinente e você tem que fazer um uso produtivo dele. Vamos ver cada uma dessas partes para a gente entender exatamente como construir um bom repertório, como usar uma boa argumentação? Para começar, que dos textos motivadores eles já te dão muita coisa. E essas muitas coisas que eles te dão, elas são válidas para você ter uma noção de para onde a banca quer que você vá. Para você não fugir da ideia, para você não... De repente, não é para inventar roda na hora da redação, é para ir pela lógica que está te encaminhando a banca. Então, esses textos, né, motivadores que você vai ter acesso, eles são para você entender exatamente o que a banca quer dizer com aquele tema, mas eles não são para você copiar. Eles não são para você fazer paráfrases, eles não são para você trocar uma palavra ou outra e usar aquilo na sua redação, e também não são para você se basear naquela ideia e não ir além disso, não extrapolar essas ideias, porque tudo isso vai ser penalizado com pontos na sua correção. Então, assim, se a banca te dá, por exemplo, 30% das pessoas apenas 30% das pessoas sobrevivem a isso, isso e aquilo. E aí você vai lá e coloca no seu texto. 70% das pessoas morrem disso, disso, daquilo. Você não trouxe nada de novo. Você parafraseou, você trocou uma palavra, você trocou uma expressão, mas você usou o mesmo dado que já estava no texto. E também não adianta assim, ó. Isso é bem importante. No texto tá lá, segundo G1, 5% das pessoas tal coisa. E aí você pensa, ok, isso saiu no G1, mas isso também saiu
no Jornal Nacional. E aí você fala, de acordo com o Jornal Nacional, não, aquele dado já estava lá. Se aquele dado já estava lá, não faz nenhum sentido você resolver mudar a fonte dele e colocar ele para você, porque não valeu. Mas se o G1 está lá, você pode usar qualquer outro dado do G1, tá? Qualquer outro você tem direito de usar. Mas não aquele que já estava lá, ainda que seja com outro nome. Puxa, mas a única citação que eu sabia já estava no texto. Então você tem problema. É melhor saber mais citações. Bora para o próximo tópico. Legitimação. O que é um repertório legitimado? O que é um repertório que faça sentido dentro de uma argumentação? A gente já falou sobre isso outras vezes. Eu acho, eu entendo, eu penso. Nada disso faz sentido. Opinião pessoal não é legitimada. Mas é legitimada se estiver baseado em algum fato entre esses aqui. Por exemplo, um fato, um período histórico, um fato real, conhecido, uma coisa que todo mundo saiba, um período histórico, como vocês colocam muitas vezes, desde o advento da Revolução Industrial, né, é bastante comum, mas ok, ele se realmente tiver uma conexão, né, com a história, períodos históricos, fatos históricos são repertórios legitimados. Autores, filósofos, poetas, livros, filmes, seriados, enfim, tudo isso que você lê, que você assiste, que você conhece, que faz parte das artes, faz parte do. É um tipo de conhecimento, faz parte do conhecimento humano, todas as artes, então eles são válidos, eles são relevantes e legitimados. Conceitos e definições, conceitos mesmo, também, de novo, dentro das áreas do conhecimento. Não adianta colocar um conceito que seja. Que é a área do conhecimento? As ciências, as letras, as artes, a história, essas são áreas do conhecimento. Okay? Um conceito, uma definição clara, didática, é considerado um repertório legitimado. Estudos, pesquisas, meios de comunicação conhecidos, como a gente citou, né? Desde que eles não estejam no texto. É difícil isso de você saber, de você lembrar realmente de um estudo, de uma pesquisa. Mas veja bem, eles são de meios de comunicação conhecidos. Não dá para falar assim, estudos dizem que... Que estudos? Que estudos que dizem que? Não, aquele estudo específico da Fiocruz disse isso, ok. Estudos dizem que não rola. Então, para ser legitimado, ele tem que ter um desses fatores. Ele tem que estar dentro de uma lógica que qualquer pessoa na sociedade compreenda como verídica, como autêntica, como relevante. Além disso, o que mais que o seu repertório precisa ser? Pertinente e ter uso produtivo. O que é um repertório pertinente ao tema? Não adianta você decorar várias frases incríveis de filósofos e eles não terem nada a ver com aquele tema que você está discutindo. Não adianta, ele tem que ter uma conexão. Então, se caiu, por exemplo, ano passado sobre cinema e no outro ano sobre tecnologia, tem que ter a ver pelo menos com a ideia geral de cinema, tem que ter a ver com a ideia geral de tecnologia. E também não adianta só ter a ver com a ideia geral das artes ou da tecnologia, como o exemplo que a gente usou, e você não usar da maneira correta. O que é usar da maneira correta? O que é um uso produtivo? É quando você consegue vincular aquele repertório, aquela informação, aquele argumento que você usou de alguma das áreas do conhecimento à exata coisa que você está tentando defender, a exata ideia que você está trazendo. Quando você consegue juntar produtivamente aquela informação que você tem do seu conhecimento de mundo, do seu repertório sociocultural, que é vasto, amplo e bonito, com a discussão que você está trazendo. Então não adianta. Eu estou falando sobre cinema e eu vou trazer uma fala sobre as artes, né? Vou trazer uma frase bonita de um filósofo sobre as artes, legal, bacana, mas isso não consegui juntar, conectar isso com a minha informação. Eu só coloquei porque era bonito. Você vai ser despontuado também. Então, voltando aqui, recapitulando, o que você precisa para gabaritar a competência 2 da redação do Enem? Tema, tipo textual e repertório. Tema, abordagem completa. Pegue todos os pedaços do texto, fale sobre todos eles, entenda exatamente o que eles querem dizer. Tipo textual, faça focado no tipo dissertativo argumentativo e desenvolva todas as partes de forma correta, coerente. Repertório, use um repertório legitimado, faça um uso produtivo dele e é isso. Você vai conseguir 200 pontos nessa competência. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau!